Prezados irmãos e amigos, eis-me de volta para continuar o estudo do Apocalipse no capítulo 16. Agora nós vamos começar lendo a palavra. Eu sou Salma Pimentel, professora de Bíblia há muitos anos, 7 décadas. E eu estou aqui para ensinar a vocês a entender este livro tão maravilhoso que é o livro do Apocalipse e saber o que ele está trazendo para nós pela palavra do Senhor. Eu vou ler primeiro da palavra, continuando o estudo que nós fizemos. Vamos continuar iniciando com o versículo 13 até o versículo 16. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, eu vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia de Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar em que, em hebreu, se chama Armagedon. E aqui termina o versículo 16, nesse primeiro vídeo que nós estamos fazendo agora. Agora vamos para o livro. O quadro muda de repente. Não mais os reis que vêm do leste, mas João tem outra visão. Ele vê os 3 espíritos que classifica como imundos saírem da boca do dragão em forma de rãs, e também das bocas da besta e do falso profeta. No livro do Apocalipse, é a primeira referência ao falso profeta, que é a segunda besta, e que surgem da terra para dar apoio e ajuda a outra besta nos seus planos malignos. As rãs sempre foram animais imundos. Em Levítico, capítulo 11, versículo 10, nós lemos que elas, junto com outros, eram abomináveis para o povo de Deus. Elas estão relacionadas com a praga das rãs do Egito. Outros povos antigos, como os persas, consideravam o animal como responsável por todas as pragas. João descreve as rãs que saem das bocas do dragão, da besta e do falso profeta, como aliadas do poder do mal, porque não fazem mal às pessoas, mas as induz a ficar do lado dos inimigos de Deus. Demônios são seres espirituais, não têm corpos, inspirados por Satanás, vão recrutar os reis de todo o mundo
para lutar contra o Messias. Façamos uma pausa para a identificação dos personagens que aparecem nesse capítulo. O dragão é Satanás, o diabo. A besta é o Império Romano, com seu culto aos imperadores. E agora surge o novo personagem, o falso profeta. João não explica nada sobre essa figura e deve ter sido por julgar que o povo daquela época seria capaz de identificá-lo como alguém muito conhecido. Os falsos profetas sempre foram uma preocupação de Deus, o Deus de Israel. Ele falava do seu povo, ao seu povo através dos profetas, mas era necessário prová-los primeiro, porque poderiam ser um engodo de Satanás. Em Deuteronômio 13, versículo 5, vemos a exortação divina para a idolatria. Porque nem todos os profetas os levavam ao verdadeiro Deus e podiam desencaminhá-los da fé no único Senhor. No Novo Testamento, o próprio Cristo preveniu os seus escolhidos sobre os falsos profetas, que tinham tal poder que podiam enganá-los. Está em Marcos 13, versículo 22. Todos os que vendiam maravilhas mágicas, os fanáticos, os impostores da religião, os que interpretavam de maneira errônea a mensagem divina, eram aliados de Satanás e não de Deus. Lendo Apocalipse 19, 20 e 20, capítulo 20, versículo 10, teremos uma identificação de quem era o falso profeta. Em Apocalipse, capítulo 19, 20, ele encontra-se junto com a besta. E era alguém muito poderoso em sinais e maravilhas, enganando aqueles que aceitaram serem marcados com o sinal da besta, os quais adoravam a sua imagem. No capítulo 13, versículos 13 a 14, temos uma descrição da segunda besta, a que procede da terra, e que realiza milagres, tal o seu poder. As suas obras são idênticas aos do falso profeta, podendo identificá-la com ele. E quem era esse falso profeta? A segunda besta identifica-se com o governo, com os sacerdotes, magistrados e empregados públicos, que desenvolveram e impuseram a adoração ao imperador. O falso profeta representa a organização que vai obrigar os cristãos a negar o Cristo e render culto idólatra ao imperador e aos outros deuses. Esses espíritos imundos que congregam os reis para a guerra vão arregimentar as últimas forças para a luta final entre as forças do mal e as divinas. No Salmo 2, versículo 2, vemos a profecia do que aqui se realiza. Entre parênteses, os reis se levantam e os príncipes
se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Fecha aspas. Essa grande e terrível batalha dar-se-á num lugar chamado Armagedon. Palavra composta de A e Magedon, separada. E que deveria ser escrita assim, A-Magedon, o que seria uma forma do nome Megido, cidade que estava em Esdraelon, planície que unia Egito e Damasco. Essa cidade era conhecida como a cidade dos carros de guerra, pois foi sempre palco de grandes batalhas. Lá, Baraque e Débora derrotaram Sísera. Está em Juízes, capítulo 5, versículo de 19 a 20. O rei Acarias foi muito ferido por flechas de Jeú, o rei. Está em 2 Reis, essa história, no capítulo 9, versículo 27. E o bom rei Josias foi morto numa batalha com o faraó Neco. 2 Reis, capítulo 23, versículo 29. O que, segundo se encontra no livro de Zacarias, capítulo 12, versículos 10 a 11, os judeus nunca esqueceram esse rei. Esse trecho tem a descrição da morte de alguém, com letra maiúscula, muito bom, o que deveria levar ao arrependimento amargo e eterno. Os que o mataram. É bem clara a analogia com o Cristo. É bem natural para o profeta João que o lugar onde batalhas importantes para o povo judeu aconteceram tenha o privilégio de ser o palco da maior e mais importante batalha de toda a história humana e divina. Jesus alertou a igreja e seu povo que, por trás desses acontecimentos históricos, havia algo muito sério e maravilhoso, a sua vinda. E no versículo 15 deste capítulo, a igreja encontra a certeza absoluta de que Jesus virá buscá-la. No meio da mais terrível luta entre os reis aliados do anticristo contra Deus, Cristo surge para buscar os seus, que estarão despertos, atentos aos sinais para a libertação feliz da vida trágica que o mundo oferece. A sua volta, sem dia e sem hora marcada, deve servir aos seus fiéis para que estejam alertas, despertos, para compreender e apreender os sinais, a fim de não continuarem vivendo a grande tribulação. Todos devem estar despertos, segundo expressa o termo grego, e nunca acomodados, sonolentos. Dormir significa dizer paz e segurança. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. E pensar que a segurança pode ser em nível humano,
ao invés de ser em relação à nossa comunhão com Cristo Jesus. O texto que se refere abre aspas, ao que vigia e guarda as suas vestes, para que não se vejam as suas vergonhas, fecha aspas, tem um significado espiritual bem claro. Em Apocalipse 3, versículo 18, lemos a exortação à igreja de Laodiceia contra a pobreza e a nudez espiritual. Ela é aconselhada a comprar e usar vestiduras brancas. Todos têm que estar alertas, despertos, limpos, imaculados, à espera do noivo. A interrupção usada por João para exortar a igreja, prevenindo-a como se portar para a espera do noivo, cessa. O assunto volta aos reis, aos espíritos imundos que se reúnem no lugar, Armagedon, para a batalha que será descrita em Apocalipse capítulo 19, versículo 11 e seguintes. Quando todos estão na planície, localizada entre o mar Mediterrâneo e o lado da Galileia, parte do vale de Jezabel, ouve-se a grande voz do templo do céu, assim que o anjo derramou a 7ª taça, dizer, está feito. Essas palavras lembram as palavras de Cristo na cruz, quando, terminando a sua vida humana, ele bradou, tudo está consumado. Em João, capítulo 19, versículo 30, o grito de Jesus, tudo está consumado. E aqui chegamos ao fim desse estudo de hoje. Eu peço que vocês tenham entendido bem e também compartilhem o mais que puderem com amigos, com pessoas conhecidas, com parentes, para que espalhem essa verdade que vai acontecer, sem dúvida, porque a palavra de Deus não volta vazia. Antes que chegue o fim, vocês espalhem isso o mais que puderem, para ainda ter chance de muita gente poder entender, gravar e se salvar. Que o Deus nos abençoe e tenham coragem de fazer isso, para o bem de todos os que vocês amarem. Amém.